Falamos direto do estúdio da TV Câmara para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é o escritor Juliano César Fantin, ele que nos traz a obra recém-lançada Jornada em Corelã, livro 1 Viajando com os Sidérios, uma edição da Quatrilha Editorial. Juliano, é um prazer tê-lo conosco, esse livro de aventura que merece muitas classificações, aí nós vamos tentar explicar ao longo do programa. Sim, primeiro, obrigado pelo convite, Fábio. Jornada em Corelã é uma mistura uma boa mistura de fantasia com ficção, porque apesar de ser fantasia por muitos aspectos, né, ele também é uma ficção porque tudo tem explicação, apesar das explicações serem bem... por mais absurdas que elas pareçam, elas existem, sabe? É como se elas pudessem existir, entende? Claro. Nós partimos aqui de uma situação hipotética, e aí pega um clima, não digo infantil, mas juvenil com certeza. Vai identificar muito o cenário de adolescentes, aquele público bem que está ou... Eu peguei ainda quando era ensino fundamental, ensino médio, ou primeiro grau, segundo grau, hoje as séries vão mudando, mas vamos dizer, aquele público que está na 7ª, 8ª série, ou que já estaria ali em alguns dos anos do ensino médio. E o pessoal que está em fase escolar adapta, vai para o nosso raciocínio e dá aquela classificação antiga assim, de escola. E aí o pessoal tenta fazer um trabalho de aula, e aí eles acabam... tomando contato lá, eu não vou lembrar exatamente os termos, mas com uma pedra, e aí eles acabam indo para uma outra dimensão, e aí a trama começa a ganhar fôlego. Esse negócio de planetas, são 7 eixos, são 9 eixos planetários. 9 eixos dimensionais. 9 eixos dimensionais, melhor explicando. E aí tem o universo e tem a proporção em que as próprias pessoas estão, que seria o Eterna, né? Eterna. Que tu chamas. E aí tem o próprio universo aqui de Corelã. 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 Se fala Corelã. Corelã aqui é Corelã. Bom, mas tem o acento aqui. Aqui Sim. tu queres derrubar o leitor. O acento grave é só por estética. O acento grave por estética, mas tu não usa a acentuação na hora de pronunciar. Enfim, fica Corelã. Eu gostaria então que tu começasses explicando essa organização dimensional do livro, porque depois que a narrativa toma fôlego, é mais fácil de compreender. E nós vamos mostrar também no decorrer do programa alguns gráficos que tu desenhaste, no sentido até de dar um entendimento melhor para quem for tomar contato com o livro. Tá, primeiramente, Corelã é o nosso plano dimensional, é a dimensão maior onde todos os humanos vivem, onde a vida existe exatamente. Dentro desse plano dimensional que é Corelã, existem centenas de outros eixos dimensionais, que são subdivisões de dimensões, ok? Em alguns desses eixos não existe nem vida, né? São muito inóspitos, muito desolados assim, mas existem eixos onde existem humanos, onde há civilizações. E entre esses, existem 9 eixos que são parte da Aliança, que é um conjunto de 9 eixos dimensionais, de 9 culturas, né, que se juntaram em uma única aliança, e os 9 eixos mais poderosos politicamente, economicamente, etc. Essa é a aliança, e Jornada em Corelã, a saga de livros, se passa principalmente nesses 9 eixos. Eles vão se passar em outros eixos também, os que não fazem parte da aliança, mas existem humanos, ou outros que nem existem. Mas é uma aventura por outros universos. Mas começa basicamente a partir de um trabalho escolar. Que deu errado. Eles acabam pegando... Mas que colocam esses 3 personagens, que vão ser praticamente os teus protagonistas no decorrer da trama, os coloca então nessa outra dimensão, e aí ganha força a trama de aventura, de fato, né? Exatamente. E nós temos... deixa eu tentar lembrar eu não consigo aqui lembrar do nome dos 3 personagens exatamente, porque tu usas os nomes diferentes, né?
Eu uso nome e sobrenome, né? Às vezes. Claro, mas enfim, são três protagonistas que saem dessa ideia de sala de aula. E eles vão desenvolvendo capacidades. Aqui é possível fazer um paralelo entre aqueles chamados... Eu até vinha falando contigo antes do programa, e tu discordaste um pouco da nomenclatura de RPG ou coisa do tipo. Mas há um paralelo disso. Você tem os personagens, eles vão... no decorrer da trama, caminhando no sentido de uma evolução, sobretudo Sim. de capacidades, né? Porque no universo de Jornada em Corella, como é que funciona, tá? O nosso eixo aqui, da nossa Terra, que é eterna, não existe isso, tá? Mas os outros eixos de Corella, as pessoas possuem o que se chama de submatéria, tá? Que é na verdade, um nome científico para alma. Alma é uma explicação tanto científica que ela dá propriedades especiais para a matéria e utilizando a energia tu consegue ter poderes especiais, entende? Cada pessoa tem um único poder, isso é chamado de foco de alma, né? Se a pessoa pode soltar fogo, voar, fazer... tem uma infinidade de coisas que cada pessoa pode ter. Só para situar quem nos acompanha, os três personagens são Evan, Joel e Mariana. Exatamente. Agora consigo. Agora lembrou. A ligação. E aí, como é que funciona? Por isso que eu fiz a ligação com os jogos de computador. Porque há a possibilidade de uma evolução. E depois, no decorrer do programa, acho legal também nós tocarmos no sentido de valores geralmente positivos, que tu colocas no decorrer do livro. No sentido de eles caminharem e potencialidades que provoquem cada vez mais o bem, se eu estou me apropriando adequadamente da tua história. Seria mais ou menos esse o caminho? Eles vão com o tempo, né, no decorrer da saga, né, de Jornada em Corella, eles vão evoluindo, tanto psicologicamente, eles vão entendendo mais sobre Corella, né, e eles também vão avançando suas habilidades, né. E é basicamente isso. No primeiro livro eles aprendem apenas os poderes deles e com o tempo eles vão melhorando. Eu até, no prólogo, em que tu começas apresentando o cenário e introduzindo principalmente os personagens, digamos assim, há uma adjetivação muito grande. Se a situação é mais pavorosa ou se ele está mais encantador ou não. E eu até, como jornalista, geralmente eu critico o pessoal aqui quando usa muito adjetivo num curto espaço de tempo. Eu até deixei sublinhado aqui. Aí tu coloca cenário belo e deslumbrante, forte, enorme, bonito, sossegado, história escura. E isso é uma crítica no prólogo, porque depois o livro vai, como tu estás colocando aqui, no sentido introdutório. É uma descrição fantástica, e aí eu aqui agora estou adjetivando com fantástico, mas a descrição vai caminhando no sentido exatamente disso, de apresentar o mais detalhado possível os ambientes e as características dos próprios personagens, né? É que no prólogo, na verdade, eu tenho a ideia de trazer do nada, assim, um ambiente totalmente estranho, né? E daí depois, o capítulo 1 já começa a história normal, assim, de alguém que vive aqui. E foi essa a minha intenção, entende? Botar tanto adjetivo logo no primeiro, logo no prólogo, sabe? Pra dar uma descontinuidade, né? Exatamente isso. E na medida em que nós temos aqui um livro essencialmente introdutório, fica muito evidente que haverá continuações. E, a propósito, o livro se encerra sem um final específico. O livro se encerra praticamente num tom de diálogo. Ou seja, um diálogo que também não fica muito claro se ele se encerrou ou não. Está muito evidente aqui a ideia da continuidade. Sim, com certeza. E o que se pode prever para a sequência? Bom, nesse primeiro livro, o que acontece? Os jovens são mandados para outra dimensão sem querer. Eles não fazem ideia do que estão A partir daquele trabalho de aula, como eu vi. Que eles tocam objetos e eles vão para outro universo. Claro. Então, o objetivo deles no primeiro livro é sair dali.
né? Claro, eles estão em um ambiente estranho, bastante perigoso, eles querem ir embora. Daí nos próximos livros, os objetivos deles mudam, sabe? Eles querem voltar a esses lugares, eles querem explorar, querem passar por uma aventura, fazer uma jornada. Como o próprio nome da saga fala, né? Jornada em Corella. E muito mais coisa vai entrando, eles acabam tendo os próprios objetivos, vão tendo ambições, e enfim, a trama toda gira em torno da aventura deles, né? Claro. E no decorrer da organização dessa trama, tu prevês daqui a pouco batalhas mais intensas? Com certeza. Vitórias e derrotas? Porque basicamente eles estão aqui se preparando, conhecendo as próprias potencialidades. Mas ainda nós não temos assim grandes crises, digamos assim, né? Ainda não. Esse primeiro aí foi o comecinho. Que esse perfil de história prevê essa situação, né? Sim, com certeza. Tem muito mais coisa por vir, com certeza. Eu até vou pedir que a nossa produção pegue aqui, na parte bem final do livro, nós temos informações extras, que o pessoal da área de informática aí pode usar, pode dizer que seria um tutorial ou uma forma orientativa, talvez. Mas ele é muito mais quase aquele, você tem um mapa e tem ali a legenda explicativa. E aqui temos aqui a Aliança Imperial de Corella, aí tem o rei, a moeda corrente, o tempo universal, e tu faz uma brincadeira com a quantidade de tempos, né? Aqui, por exemplo, eixos dimensionais, aí são citados um a um, meses do ano. Porque a Aliança Imperial, né, o Código de 9 Eixos tem um calendário próprio, né, que não é igual ao nosso, não é de janeiro a dezembro. Esse aí tem 30 meses, cada mês tem 12 dias. E é uma forma diferente de organizar, né, os dias. E o último mês tem só 3 dias. Tem só 3 dias, porque é para fechar com os nossos 365. É para não confundir, né? Porque não dá aqui a noção de a pessoa tem 20 anos, mas na verdade tem outra idade, né? Então, para não confundir o leitor. E aqui tu vai detalhando as dimensões. É aí que eu entrei na ideia pro bem ou para a ideia de positividade, porque é preciso ter cuidado para não confundir com a doutrina positivista, então por isso que eu estou dizendo positividade. Aqui, por exemplo, tu disseste alegria e positivismo, vitalidade e saúde. Eu usaria positividade para não confundir com a filosofia positivista lá do Augusto Conte, né? Mas ok, sem ser tão rigoroso, há aqui uma série, uma listagem de potencialidades, mas todas levando de novo, para uma ideia positiva, para o bem, altruísmo, caráter, talento, independência, riqueza, fortuna. Só para entender, tá? Cada mês representa um caminho da felicidade. Claro. Tá? Então, isso que ele está lendo são os meses do ano, sabe? Tem um mês que é para arte, outro mês que é da alegria, outro que é para riqueza, outro que é para o silêncio, para a paz interior. Enfim, daí é como se fosse um signo da pessoa quando ela nasce, né, nesse mês. E essa que é a proposta. Não chega a ter aquele mapa dos tradicionais RPGs que o sujeito vai ter que recorrer ao mapa e começar a se situar onde está. Como teus planos são muito vastos, acho que foi difícil também agrupar num mapa, né? Aí tu preferiste mais a descrição para o leitor se situar exatamente o que significa, né? Porque cada eixo dimensional também é um ambiente completamente novo e distinto, né? Cada eixo tem suas próprias leis da física, tem sua própria cultura, né? As pessoas podem agir de forma diferente, podem gostar de coisas diferentes. Esse é realmente o sentido de explorar, né, Corella, porque tem muita variedade mesmo, cada eixo é bastante único, sabe? Eu dou uma descrição dele, se tu souber bastante, tu já pode saber que eixo dimensional eu tô falando. Para os próximos volumes, tu cogitas daqui a pouco mapear isso?
pegar as dimensões e organizar em mapas, como naqueles tradicionais É seriais. que mapas não tem como, porque cada eixo dimensional é um universo inteiro. Sim, né? sim, ok. Aí- Mas seria um desafio daqui a pouco, tentar cercar isso de uma forma ou de Daria outra. pra achar uma forma de mapear assim, os eixos de uma forma mais geral, mas vai ser meio difícil, vai ser meio complicado, né? Pra entender até. E que mensagem tu tentas passar? Eu dei uma pista aqui no sentido, quem não se apropriou ainda da história, que não teve contato com o livro, nós estamos aqui basicamente num esforço introdutório de desenvolvimento de potencialidades com 3 jovens, digamos assim, idade de adolescência, a gente poderia considerar esses 3 personagens que eu mencionei anteriormente, o Evan, o Joel e a Mariana. Isso caminha para que patamar? O que tu podes antecipar do desenvolvimento dessa trama? Para onde iremos? Eles estão aqui desenvolvendo potencialidades e conhecendo digamos, as esferas planetárias, universais, pelas quais eles transitarão. Qual será a continuidade disso? O que tu podes antecipar? Eu não posso ficar contando spoiler, né? Não Claro, vou contar claro. que ponto vai chegar. Sim. Ok. Mas o que eu posso antecipar bastante é que cada livro vai ter um patamar um pouquinho menor que o anterior. Um pouquinho maior, desculpa. Um pouquinho maior que o anterior. Vai ter momentos que eles vão estar no meio de uma guerra, enfim. Vai envolver os próprios reis, entende? Vai ser bem grande mesmo a trama. E nós temos aí a perspectiva de quando a próxima continuação vem à tona? É difícil dizer se eu vou conseguir financiar pelo Financiarte ou se vou fazer por mim mesmo, né? Enfim. Mas eu acho que o prazo máximo assim é até 2018. Claro. Bom, então eu quero te agradecer imensamente. É complicado quando o livro ainda não tem o conflito, né? Eu queria que tu tivesse antecipado, pelo menos, um dos conflitos já dos próximos volumes. Mas é interessante essa ideia introdutória e acredito que já no próximo volume nós poderemos ter ainda mais progressos nessa tua porque na verdade um grande conflito ainda não tem, mas já começaram a surgir os primeiros mistérios, né? Os personagens, tu não sabe de tudo sobre os personagens principais. Eles têm alguma coisinha guardada, ainda tem muito que se explorar sobre os personagens principais mesmo, sabe? Então os conflitos irão surgir com certeza, sabe? Com o tempo. Surgiram. Tu te inspiraste, por exemplo, no Senhor dos Anéis. Em outras obras desse gênero, chamando para a ideia de aventura, mas com aquele prolongamento. Então, são muitas edições, muitos volumes. Então, por isso, talvez um livro dedicado só a introduzir uma grande série. Seriam quantas séries de volumes? Porque cada volume teu é um livro, basicamente. Então, quantos livros? Quantos livros? Eu planejo que sejam 8. Bastante, bem ambicioso, mas vamos lá. Bom, de 8, então aí faz sentido. O primeiro passo já foi dado, né? De 8 faz sentido, então, que o primeiro se limite a introduzir, ainda que tu estás introduzindo aqui praticamente quase 300 páginas. Então, só para o pessoal ter noção da dimensão introdutória, digamos assim. Não precisa se assustar não, porque não é tão... Mas eu quero te agradecer de novo e deixar um espaço, então, para que de forma breve tu toques num ponto que não abordamos até aqui. Um ponto que nós não abordamos? Outras considerações. Geralmente a gente faz assim no final do programa. Minhas considerações... Jornada em Corella é uma grande aventura mesmo, que você vai para lugares que nunca imaginou que existiam. Tanto que a frase inicial, que começa o primeiro livro, é imagine o que você não pode imaginar, certo? Ele toca bastante na criatividade, em você imaginar coisas que tu nunca tinha pensado antes. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado. De nada, Fábio. Obrigado, eu que agradeço pelo convite para participar do programa. Então, reforço o agradecimento, fica a dica de leitura, Jornada em Corella. Apesar do Juliano colocar esse acento aqui. Esse acento lá é Corella, não é Corelã, como eu havia dito antes. O Jornada em Corella, livro 1, Viajando com os Sidérios, foi o livro de hoje. Fica essa dica de leitura.
obra assinada pelo Juliano César Fantin, com quem acabamos de conversar. E como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.